Lição 20 do livro O Caminho do Mago. O maior bem que você pode fazer ao mundo é tornar-se um mago. Era o último dia que íamos passar juntos. Arthur postou-se à beira da estrada que o levaria para além da floresta. Olhando por cima do ombro, procurou o atalho de Merlin, mas ele já não estava mais ali. Um denso trecho da floresta crescera da noite para o dia, engolindo o atalho e com ele a clareira que dava para a gruta de cristal. Arthur sentiu uma dor aguda, sabendo que essa perda seria sentida por todos os mortais, não apenas por ele. Eu não vou mais voltar, não é mesmo? Perguntou ele. Merlin, que estava ao seu lado, sacudiu a cabeça. Não há necessidade. Seu trabalho comigo está terminado. Duvido que algum dia meu trabalho com você esteja terminado, pensou Arthur. Parecia que após todos esses anos de treinamento, ele tinha mais a perguntar a seu mestre do que no dia em que haviam começado. Lendo a mente de seu discípulo, o mago disse: Eu queria lhe dar um presente de despedida e não pude pensar em nada melhor do que isto. Ele apontou para a estrada que se estendia aos pés deles, que também surgira da noite para o dia. As estradas são o sinal do mago. Você sabia disso? Não. Lembre-se então do que eu digo. O mago é aquele que ensina indo embora. E quando você também conseguir partir, você será um mago. Embora você possa imaginar que possui uma parte da terra, na verdade você só caminha sobre ela. Em espírito, você é poeira da estrada, a inquietude do vento. Vocês mortais constroem casas para se proteger do mundo. Para o mago, o lar é o momento presente, e os momentos estão sempre se deslocando. Pela estrada do tempo, disse Arthur, terminando a frase para ele. Ele conhecia de cor grande parte do que Merlin tinha para ensinar. É verdade, concordou Merlin. Ambos ficaram em silêncio. O rapaz espiou com o canto dos olhos para ver se Merlin estava triste, ou pelo menos confuso com a separação. Ele não estava nem uma coisa nem outra. Vejo que você realmente não acredita em mim, disse Merlin. Mas deixar que você vá é de fato o melhor presente que eu posso lhe dar. E com estas palavras, os pés relutantes do rapaz começaram a se mover. Havia uma curva na estrada a 100 metros dali, e cada passo que Arthur dava adiante parecia modificá-lo um pouco. Os anos que passara com Merlin começaram a se dissolver num sonho, enquanto sua curiosidade com relação ao mundo aumentava. Quando atingiu a curva na estrada, ele já não podia esperar para ver o que havia em volta. Toda a ação e o desejo de um mundo que nunca conhecera tornaram-se algo do qual ele tinha que participar. Seus pés agora estavam voando, ansiosos para sair da floresta. A própria imagem de Merlin começou a desaparecer da sua mente, até que restou apenas uma voz que dizia: Eu o conduzi aos locais secretos da sua alma, e agora você precisa redescobri-los, só que desta vez sozinho. Num instante, esta voz também desapareceu. O rapaz transpôs a curva, chutou um monte de poeira e sorriu. De repente ele soube que sempre que visse uma estrada, se lembraria de Merlin. Compreendendo a lição. Caminhar por uma estrada é um sinal de desapego, e os magos ensinam que no desapego repousa a verdadeira liberdade. À semelhança do mago, a pessoa livre vive no espírito e é capaz de fazer um bem muito maior do que aquele que pode ser feito fora do espírito. Esse ponto de vista ainda não é aceitável para a sociedade, porque você, eu e todos que conhecemos fomos condicionados a acreditar que as coisas funcionam de outra maneira. Nós nos apegamos a tudo e acreditamos que o apego faz nossa vida funcionar. Nosso senso de apego começa com nosso relacionamento com a Terra. Os mortais, dizem os magos, têm a ilusão de que são donos do mundo e controlam seu destino. Na visão dos magos,
O mundo tem um espírito que supervisiona nosso bem-estar. Vivemos abrigados no espírito dele e nos é permitido moldar nosso destino. Mas é impossível possuir ou controlar o espírito. Você quer ter o mundo todo, não é verdade? Perguntou Merlin a Arthur. Não, creio que não, retrucou o menino. Oh, você quer. Acredite-me, vocês mortais são como uma centelha que um dia vai incendiar um campo inteiro. A centelha parece minúscula, mas ela se propaga a perder de vista. Você está querendo dizer que vamos destruir o mundo? Indagou Arthur. Depende. O espírito não pode ser destruído. E se você vier a ver como o espírito, você se unirá ao espírito desta terra. A alternativa é não tomar conhecimento do espírito, e se você fizer esta opção, não terá respeito pela terra. A dor dela parecerá remota para você. Merlin apontou para uma grande pedra. Dê um chute nela, disse ele. Arthur fez o que o mestre mandou. Ai! Gritou Arthur, recuando. Curioso, perguntou Merlin. A pedra levou um chute, mas foi você que gritou. O que há de curioso nisso? Resmungou Arthur, desconfiando de que o mago fizera com que ele chutasse a pedra com mais força do que pretendera. Essa foi a lição sobre o espírito. Quando você chutou a pedra, você feriu a si mesmo. A pedra não protestou, porque a terra nunca reclama. Ela confia no seu espírito. Essa confiança no espírito é o que a terra tem para ensinar a vocês mortais. Mas se você ficar com raiva por causa do seu ferimento, que a pedra meramente devolveu a você, você se sentirá tentado a desprezar o espírito. Você terá vontade de esmagar a pedra, destruí-la e usá-la de outra maneira. Tudo porque a terra é suficientemente dócil para não gritar quando você dá um chute nela. Você faz parte da natureza do espírito não protestar. Você não pode realmente fazer mal ao espírito. E embora os seres humanos tenham afligido um terrível dano à terra, o resultado final é sempre fazermos mal a nós mesmos. Não respeitamos nosso próprio espírito. Olhamos para nós mesmos com medo e raiva. Vocês perderam a fé na fé, disse Merlin. Vocês não mais parecem confiar na confiança. Isso quer dizer que as qualidades do espírito, que incluem o amor, a fé, a confiança, precisam ser conhecidas e experimentadas antes de poderem ser benéficas. Quase todas as pessoas lutam contra a vontade. Elas recorrem ao medo e à raiva por sentirem que esses caminhos lhe foram impostos. A disposição de viver em paz depende de não nos deixarmos dirigir por essas energias negativas, e isso só pode acontecer se adorarmos o caminho do mago. Se você quiser fazer bem ao mundo, seja completamente altruísta e torne-se um mago, disse Merlin. Se você quiser fazer bem a si mesmo, seja completamente egoísta, mas mesmo assim torne-se um mago. Isso pode parecer um paradoxo, mas em última análise, todo espírito é espírito. Você caminha sobre a terra como um indivíduo, mas também caminha sobre ela como parte da terra. Por conseguinte, à medida que você recupera a si mesmo, você recupera o mundo. Vivendo com a lição. Os magos não nos desestimulam a fazer o bem. Desapego não é sinônimo de indiferença. Quando você deparar com sofrimento, procure aliviá-lo, disse Merlin, mas certifique-se de que ao ir embora o sofrimento não estará grudado em você. Este conselho está diretamente dirigido à essência da compaixão. A raiz da palavra compaixão é sofrer com, e é assim que quase todos nós a interpretamos. Presumimos que uma pessoa compassiva incorporou o sofrimento de outra, mas se isso fosse verdade, a compaixão dobraria o sofrimento do mundo em vez de aliviá-lo. A verdadeira compaixão não é negativa. A pessoa é capaz de sentir a dor de outras, mas permanece confiante no espírito. A terra se comporta assim conosco. E embora o drama das questões humanas seja representado no palco da terra, e derramemos nosso sangue em seus campos e construamos a riqueza em suas praias, ela permanece desapegada. As florestas, os campos, as praias e as montanhas não aparecem e desaparecem por nossa causa. Se você não aceitar que a terra tem um espírito,
Esse desapego transforma-se em indiferença. Em nome da indiferença, a terra está sendo saqueada. Só é possível sentir compaixão pela terra quando nos unimos o nosso espírito ao dela. O que é preciso para nos unirmos ao espírito da terra? Este livro é uma tentativa de oferecer uma resposta. O caminho do mago começou no mito, na profunda memória da humanidade, quando ainda éramos embalados nas florestas primordiais. Merlin representou então um espírito da natureza de grande magia e poder. Hoje em dia, não existem espíritos da natureza porque os mortais decidiram se separar da natureza. O antigo impulso de viver dentro da natureza cedeu espaço ao seu oposto, o impulso de conquistá-la. Esse impulso se esgotou quase ao ponto do desastre. O retorno à natureza está sendo desesperadamente buscado em toda parte, talvez no último instante. Os magos nunca se separaram da natureza, de modo que eles não tenham que retornar. Eles esperam para nos acolher com alegria quando retornarmos ao Espírito. Seus segredos revelam que, se você quiser se unir à natureza, o caminho é recuperar sua própria natureza, que é a consciência pura. Não existe nada lá fora, exceto um espelho do que existe aqui dentro. Se você quiser ir novamente para casa, compreenda que seu lar é o momento presente. Através de um processo bastante semelhante, a mente consciente não pode compreender como o universo faz os desejos se tornarem realidade. E exatamente como a pessoa que se esforça para retornar um nome, mas não consegue nada, as pessoas se debatem violentamente para satisfazer seus desejos, sem nunca perceber que o esforço é o problema, não a solução. Esses pontos já foram abordados neste livro, mas eu gostaria de representá-los num nível mais profundo. Neste exato momento, você é um mago. Você é perfeito em espírito. Você nunca se separou de Deus ou da natureza. Tudo o que aconteceu é que, na sua luta para não sentir dor, você começou a bloquear o mundo presente. A memória e o desejo encobrem o espírito. Eles o fazem porque há muito tempo você começou a temer por sua segurança aqui na Terra. A insegurança é o motivo pela qual atacamos a Terra, porque se tivéssemos confiança que seríamos alimentados e defendidos, nenhum de nós se mostraria tão histérico com relação à sobrevivência. Confie na confiança, tenha fé na fé, disse Merlin. Essa é a única solução que você perde quando você perde a confiança e a fé. Na nossa essência, cada um de nós é apenas confiança. O ser e o amor também são partes inatas de nós mesmos. Mas é a confiança que nos permite respirar com facilidade, aceitar o espírito da terra como sendo nosso. E a técnica que nos permite lembrar disso é tão simples quanto a técnica que usamos para nos lembrar de qualquer outra coisa. Permita-se parar de acreditar que a resposta está no esforço. Aprecie em silêncio a vida que vem ao seu encontro a cada momento. Uma tremenda energia que está oculta no presente acompanha esta silenciosa aceitação. E essa energia encerra abundância, paz, inteligência e criatividade. Essas são as dádivas do silêncio envoltas no espírito da terra.